Olá, eu sou a Isa. E eu sou a Fernanda, e vocês estão ouvindo o Expandere Podcast. O tema que vamos abordar nesse episódio, ele foi uma indicação de um dos nossos seguidores, que é o Caio Melo, vulgo Caio Lee, conforme indica o Instagram dele. E queremos agradecer pela indicação, pela sugestão. Estamos muito felizes por falar e pensar nesse personagem. Então, caso alguém queira sugerir, indicar alguma temática, algum personagem, é só mandar DM pra gente no Instagram, @expandere.pod. Bom, gente, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast para analisarmos e conversarmos um pouquinho sobre mais um personagem. E dessa vez vai ser o Rock Lee. O ninja mais bonitão da aldeia da Folha. Então, o Rock Lee, ele é um personagem bem diferente do que a gente vê dos ninjas da academia lá no Exame Chunin e tal. A primeira parte que ele aparece é no Exame Chunin mesmo, porque ele é mais velho do que os protagonistas que a gente teve contato até então. Logo, ele só aparece lá no exame, porque eles estavam tentando a promoção, tudo mais. E a gente percebe que ele já chega, assim, dando uma peitada no Sasuke, né? E aí, ao longo da história, a gente vai percebendo que ele tem um pouco essa postura de querer enfrentar personagens como o Sasuke, como o próprio Neji, que tá no time dele, porque ele tem um lema de que o trabalho duro é melhor do que o talento natural, supera o talento natural. Por quê? A gente tem o conhecimento posteriormente na história dele que ele é um ninja. E assim, durante a história toda a gente vê porque o Naruto faz um Rasengan, e aí o Sasuke solta a bola de fogo, e aí tem os caras que sopra vento, e aí joga água e os poderes, não sei o quê. E o Rock Lee não tem essa habilidade ninja de soltar ninjutsu ou de fazer ilusões, né, que é o próprio genjutsu. Ele não consegue trabalhar com essas habilidades. Então, a única saída que ele encontrou para continuar atuando como ninja foi trabalhando no taijutsu, que é basicamente luta, né, soco, porrada. E ele teve que trabalhar muito para fortalecer o corpo dele, para adquirir, enfim, resistência e habilidade para ter um renome nessa prática do taijutsu e se destacar, porque as pessoas viam ele como uma pessoa que não tinha futuro como ninja, já que ele não conseguia fazer um ninjutsu, um genjutsu, e enfim, nada de legal e secreto que um ninja normalmente consegue fazer. Então ele via esses personagens, esses ninjas que nasceram com talentos oculares e tinham jutsus excepcionais e diferenciados e que eram considerados os mais fortes. Então, esses ninjas que eram considerados os mais fortes da turma deles, né? O Neji era considerado o mais forte da turma do ano dele, o Sasuke da turma do ano dele. Então, ele queria provar o seu poder e provar que todo o trabalho duro que ele teve consegue minimamente se equiparar a essas pessoas que não treinaram tanto quanto ele, mas tecnicamente nem precisaram muito, porque já nasceram talentosos. E ele queria provar que todo esse trabalho duro dele valeu a pena e que você não precisa nascer com um talento natural maravilhoso para você ser um ótimo ninja. E a gente percebe também na história do personagem uma pessoa que teve muita influência no influência positiva para motivar o Rock Lee foi o Gai Sensei, né? Porque até então a gente via na academia que o Lee ele tentava treinar e tal, mas ele era muito zoado, as pessoas, as crianças, né, falavam: "Ah, você não precisa nem tentar, você não vai conseguir ser um ninja e tal, porque você não consegue fazer nada". E quando ele foi lá para aqueles trios, né? Cada trio tem um sensei, tem um professor. O sensei dele era o Gai. E o Gai, ele se identificou muito com o Lee. Tanto que a gente percebe que eles têm um laço muito bonito.
Quando o Lee tá lutando contra o Gaara, por exemplo, que a gente já falou lá no nosso primeiro episódio, o, o Gai Sensei para a luta quando ele vê que o Gaara já tá passando do ponto do sensato, que tava indo pra matar o Lee mesmo. Ele para a luta porque ele mesmo disse que o Lee é um aluno importante pra ele, é uma pessoa importante. E durante toda a história do anime, a gente percebe que é uma troca muito bonita e que o Gai Sensei ele tem essa importância de motivar o Lee. A gente sempre vê ele como um personagem engraçado, que fala da força da juventude, que você tem que treinar e fazer as coisas porque você tem que aproveitar a primavera da juventude. O que significa isso? Não sabemos, mas ele sempre tá falando isso, tá motivando. E daí o fato de que eu citei isso é porque a gente precisa de um reforço, né? Uma motivação para que nos mostre o caminho, né, de fazer as coisas. Então, por exemplo, o Naruto mesmo, ele teve o auxílio do Iruka Sensei, que mostrou pra ele um caminho, que mostrou pra ele que ele conseguiria fazer as coisas, mesmo que ele tivesse dificuldade, ou mesmo que ele não tivesse o apoio de muitas pessoas. O Kakashi Sensei tentou mostrar o caminho pro Sasuke, né, não deu muito certo, mas tentou mostrar o caminho pro Sasuke, mostrou jutsus e outras coisas. E o Gai Sensei, ele tava lá também com essa função pro Lee de acolhimento e de proporcionar mesmo uma motivação, né? A gente não tem conhecimento da família do Lee, a gente nunca nem viu falar se ele realmente tem alguma família ou não. Então, sempre que a gente vê era ele por ele. E ele ter uma pessoa que acolhia ele, que mostrava pra ele o caminho, que ensinava ele coisas e que tava tudo bem ele ser um ninja que não consegue usar habilidades ninjas mais comuns, digamos assim, é, agregou muito para a personalidade, pro jeito do próprio Rock Lee, já que mostrou para ele que ele conseguiria, né, atingir o objetivo dele, que ele sempre teve o sonho de ser um ninja, então ele conseguiria atingir esse objetivo, por mais que por um caminho diferente. O Rock Lee, ele mostra pra gente, né, que aliás, o Gai Sensei mostra pro Rock Lee e o Rock Lee acaba mostrando pra gente que ele conseguiu o objetivo dele por caminhos diferentes. Então, ele meio que foi contra a maré, porque a gente, durante a história, nunca ouviu falar de outro ninja que tenha se tornado um ótimo ninja, né? Como a gente viu que o Rock Lee é, só usando o Taijutsu. Obviamente, alguns têm a especialidade no Taijutsu, o Gai Sensei mesmo é um desses, mas consegue usar ninjutsu e tudo mais. Mas o Rock Lee foi o único que a gente viu que única e exclusivamente trabalha com Taijutsu. Nossa, assim, um ninja fenomenal, né? Meu Deus do céu. E, cara, eu adoro Rock Lee. Obrigado, Caio, novamente pela indicação. Você é 10. Mas você contando aí a trajetória do personagem, né? E tudo que ele passou e as superações que ele teve, só me faz pensar em como o Lee conseguiu seguir um caminho que fizesse total sentido para a existência dele ali em Konoha. Tipo assim, né, por ele não ter essas habilidades de genjutsu e ninjutsu, ele não desistiu, até como você mesmo disse que apareceu Gai Sensei aí pra tá dando uma motivada nele também. E ele se apropriou de um talento que ele viu, ou melhor, né, não vou dizer talento porque ele treinou muito para ser bom em taijutsu, né? Então ele se apropriou de algo que era possível para ele e se especializou nisso, cara. E eu acho que isso é realmente explorar as ferramentas, né? Igual geralmente a gente está falando aqui nas nossas conversas. E o Lee, ele seguiu essa trajetória vendo suas próprias possibilidades e suas próprias ferramentas para se tornar um ninja muito foda que ele é. E, obviamente, criando aí seu próprio ninja, ou melhor, criando aí sua própria maneira ninja de ser, né? E assim, né, por ele tomar essa consciência das possibilidades dele, ele conseguiu
traçar caminhos para que ele pudesse se desenvolver cada vez mais, que foi treinar constantemente de uma maneira assim diária, né? E enfim, como a gente conhece muito bem. E ele começa a regrar a sua vida para que ele cada vez mais possa estar se fortalecendo. Então, quando, por exemplo, ele não consegue fazer 100 abdominais, ele vai ter que correr 300 vezes o parque, sei lá, tipo, ele sempre está adequando a vida dele para maneiras que ele possa se fortalecer, porque ele tem essa consciência que a força dele é o taijutsu, né? E é muito da hora essa maneira que ele encara a própria realidade dele, tipo, a própria possibilidade dele como um ninja, sabe? Eu acho sensacional. E assim, se tornando um ninja super autêntico, um ninja diferentão que conseguiu superar várias coisas, né? Exatamente. Ele foi literalmente contra a maré, porque na sociedade ninja tinha todo um caminho pré-estabelecido para você se tornar um bom ninja e daí em diante, né? Então você tinha que ser bom em ninjutsu, em genjutsu e taijutsu, você tinha que ter um bom controle de chakra, você tinha que ser bom em análise, em observação. Então tinha toda aquela história, né? De que você tinha que passar por esses caminhos para você se tornar um ninja. E o Lee, ele mostra pra gente que dá pra você ser um bom ninja por outros caminhos, de forma autêntica, sem ter que cumprir esse caminho pré-estabelecido e sim seguindo o seu próprio caminho, né? Então, aquela grande frase do Naruto de esse é meu jeito ninja, acho que também cabe muito pro Rock Lee. E aí, uma coisa que eu acho muito linda também é que quando ele tenta mostrar que tá tudo bem, que ele tenta passar a força dele para as outras pessoas. Então, depois que o Sasuke vai embora, e aí o Rock ele tava internado, né? Tava no hospital, mas ele tava lá observando tudo, porque posteriormente ele fugiu para ajudar o pessoal a resgatar o Sasuke e tudo mais. E aí, quando ele vê que o Naruto faz um dedo positivo pra Sakura e fala: Não se preocupe, eu vou trazer o Sasuke de volta. Pra ele, isso é muito simbólico. Depois ele fala pro Naruto, né? Você fez a pose de Nice Guy. Então, continua firme, porque a gente confia em você. Quando você faz essa pose de Nice Guy, você tá sendo uma pessoa sincera, você tá mostrando pros outros a sua força. E os outros estão confiando em você, então confie em você também. Sim, caraca, o Lee, ele é muito certinho, tipo, você percebe que ele é educado, ele respeita muito, ele sempre tá respeitando as lutas, até mesmo com o inimigo, porque ele tem essa questão até da honra, tipo assim, ele não quer desonrar o inimigo, e ele tem laços. Ai, tá lá com o Kimimaro, que ele fala, ai, peraí, deixa eu tomar meu Isso, remédio. ele é super certinho, nossa, isso eu acho que diz muito da dedicação dele, né, com os treinos e dos laços que ele tem com os outros, igual você falou, essa questão dele acreditar no Naruto e até em sequência ele falar com a Sakura, né, dar um acolhimento ali com a Sakura. Ele tem uma personalidade muito bacana, né, além de, tipo, ele ser muito animado, né, muito empolgado com as coisas, ele consegue construir laços de respeito e de admiração com os outros muito forte. Como aconteceu com o Gaara, que estrupiou ele todo, e mesmo assim, ele entendendo a história, entendendo o que aconteceu, ele entra num perdão ali, né? Ele fala, eu não sou rancoroso, eu não levo as coisas para mim. Mas aí você vê que ele sempre leva um aprendizado no depois daquilo, tipo, ele conseguiu, obviamente, com a ajuda do Guy, pensar no que seria se ele não fizesse a cirurgia, né? Que no caso ele não voltaria a lutar. E qual que era o objetivo dele ali, qual que era o desejo dele ali. O que fez ele passar pela cirurgia de qualquer forma, mesmo ele tendo risco de morrer. E aí entra de novo a importância das referências que a gente tem na vida, né? Que o Guy, de certa forma, ajudou ele a ter esse pensamento novamente. Ele teve aí o afeto do Guy que ajudou ele a trilhar o caminho dele novamente.
E até a própria relação que ele tem com os outros personagens de querer se provar, lutando e desafiando os outros personagens para, enfim, medir sua força ali, né? Porque, por exemplo, ele lutando com o Neji, com o Sasuke, com o Naruto e ganhando deles, ele consegue provar para si que ele está se fortalecendo mais e, enfim, ele sempre está em busca disso, mas não de uma forma de rivalidade total. É sempre para provar o seu sentido naquela existência ninja ali, do seu mundo ninja. Sim, uma coisa que, né, você já falou e eu também percebo muito é que o Lee, ele é muito respeitoso com absolutamente tudo e todos. A gente realmente percebe que ele sempre tá positivo, né? Tá sempre com um bom astral, sempre tenta fazer com que os ânimos nas situações estejam ali minimamente conscientes, né? Que você não se deixe levar pelos seus sentimentos muito negativos, às vezes, no desespero, né, da situação. Então, é muito simbólico isso, porque, como eu falei na luta do Kimimaro, ele pede, tipo, ó, dá licença aí rapidinho para eu tomar meu remédio que eu não tô muito bem. Quando a Sakura precisa de ajuda, né, quando o Naruto e o Sasuke estão lá, desmaiados, e só tem ela para proteger eles, e como a gente já falou, no nosso segundo episódio, ela não tinha treinamento suficiente para lidar com aquela situação, né? 3 contra 1. Então, o Lee apareceu, o Lee ajudou ela mesmo depois dela ter basicamente humilhado ele e ter dado um fora nele, né? Muitas pessoas não fariam o que o Lee fez. E ele sempre se mostrou muito amigo e muito próximo do Naruto, por exemplo. Ele sempre foi muito educado e próximo também do Neji. Por mais que tivesse essa certa rivalidade, porque eles eram uma forma, um meio de mostrar pro Lee que o treinamento dele estava dando certo, já que os três eram pessoas reconhecidas pela sua força. E também era um meio das outras pessoas verem que existiam ninjas excepcionais que não precisavam de ninjutsu para conseguir chegar no alto nível, né? Nossa, total. Que ninja. Eu particularmente, nossa, adoro muito esse personagem, é um dos meus preferidos. E, enfim, né, eu gosto muito de tudo que ele representa, de tudo que ele apresenta também. Apesar do apagamento posterior que ele tem na obra. E o que eu levo desse personagem é algo que a gente já conversou bastante, que é a questão dele ser autêntico mesmo, né? Apesar de vir a partir da história dele e até mesmo das palavras dele, a questão do trabalho duro e do esforço, o que é muito importante, sim, e é super válido. Eu vejo que esse personagem que o Lee, ele também ensina muito a gente a ter essa visão de autenticidade, de resiliência, sabe? Porque foi tudo que a gente disse aqui. Ele conseguiu, com as próprias ferramentas, encarar e se motivar cotidianamente para se tornar um ninja forte e fodão que ele é, sabe? Porque assim, se a gente for encarar, realmente, para ser um ninja, se você tem essas habilidades, né, que nem o próprio Byakugan, o Sharingan, é um caminho mais tranquilo, vamos dizer assim. E o Lee é um personagem que, tipo, da maneira dele, ele conseguiu traçar esse mesmo caminho, chegando num nível desses gênios naturais, né? Mas, enfim, é algo que eu levo muito de lição desse personagem, né, do Lee. Eu quero ler uma frase aqui que eu acho que faz muito sentido com tudo que a gente falou e o que a gente vê do próprio personagem, né? Essa frase ela é de um artigo que fala um pouco da filosofia de Heidegger e eu acredito que, enfim, faça total sentido com o que a gente está falando aqui. E eu vou ler agora. Vir a ser autêntico não significa substituir antigos modos de ser por novos modos de ser, e sim compreender e agir de acordo com as características e potencialidades que são intrínsecas a cada ser e a cada homem. E é isso.
é a gente estar atento aí às nossas próprias potencialidades, e até aos aprendizados que os outros podem passar. Vamos ser eternos Lis aí, por favor, que conhecemos muitos Gai Senseis, e, enfim, eu acho que isso é o que o Sobrancelhudo passa pra gente, né? Então, gente, depois dessa reflexão sobre esse personagem maravilhoso, a gente vai estar encerrando por aqui. Qualquer comentário, qualquer acréscimo e opiniões, estamos abertas no nosso perfil do Instagram, @expanderepodcast, para continuar esse debate. Mas até a próxima semana. Muito obrigada por nos apoiarem e por escutarem os nossos episódios. Obrigada. Obrigada.